jornalista, escritora, atriz e comunicadora por formação. Teve no teatro o primeiro contato com a dramaturgia, que foi a sua escola literária. De rascunhar pequenas cenas, passou a escrever crônicas, contos e diálogos em grandes blogs da internet, como o Jornalismo de Boteco e o Entre Todas as Coisas. Foi nesse período que ela lançou seu primeiro livro, O Café, Crônica e Amor. Em 2017, começou a escrever o romance Num Piscar de Luzes e postou alguns capítulos em seu Instagram. O sucesso despertou o interesse de uma outra editora, a editora Vilardo, que publicou a obra em 2018. Mas aí veio a pandemia, e aí, há um ano, a escritora que a gente vai bater um papo hoje lançou no Instagram Isolados, um amor de quarentena, que é um romance que todas as quarta-feiras apresenta um novo capítulo para os leitores. A história já tem cerca de 85 capítulos e passa, quase em sua totalidade, dentro de um prédio em São Paulo. Hoje a gente vai conversar com a Mônica Jordão. Seja bem-vinda, viu, Mônica? Obrigada, Galego. Fico muito feliz com o convite. É um prazer falar com você. Legal. Eu já vou começar te perguntando. Eu tô acompanhando a tua série do Isolados, né? Mas antes da gente falar dela, eu percebo assim, você sempre esteve muito perto dos seus leitores pelas redes sociais, né? Até seu histórico lhe conta um pouco isso, né? Sempre escreveu para blogs, enfim, esse mundo virtual está presente aí no teu cotidiano. Queria que você contasse um pouco sobre essa relação sua com o mundo virtual, seu público, como é que é? Quando eu comecei a escrever publicamente, as redes sociais estavam chegando, ainda era tudo mato, mas eu entendi que elas eram um caminho para levar o meu trabalho, né, a minha arte, para algumas pessoas. Nunca imaginei a proporção que as coisas tomam, porque naquela época ainda não tomavam, mas a relação que foi se construindo ali é muito rica. Eu gosto muito de ter essa troca com o meu público, que é uma coisa que antes da internet não existia, né? Eu acho mágico poder escrever e receber o feedback ao vivo das pessoas lendo o que eu escrevo, que é o que eu imagino que Machado de Assis não pôde viver, qual eram as nossas reações ao ler Dom Casmurro, né? Então, imagino o que o leitor pensava quando lia, e eu tenho essa resposta imediata, né? Então, a rede social traz essa interatividade, para mim é muito rica, até para a condução da história. Então, as redes sociais sempre foram, na verdade, um grande incentivo. Quando eu quero desistir, eles não deixam, né? Então, eu acho que é a troca, para mim, o grande ponto das redes sociais nesse caminho, nessa carreira da escrita, da literatura, nesse mercado editorial, é mesmo a troca com o público. Você deu um exemplo interessante, né? Grandes escritores de obras do impresso, em outros períodos, não tinham essa reação do público. Por outro lado, são escritores que se consolidaram bastante independente de existir esse novo mundo, né? Esse mundo das redes sociais. Você acha que nós temos, na internet, leitores constantes, ou é uma relação muito fugaz, ou ela já começa a se construir hoje mais sólida? Como que você vê? Eu acho que elas é uma construção, né? É lógico que eu tenho leitores dos meus 77 mil seguidores. Óbvio que eu tenho leitores pontuais, gente que aparece de vez em quando, acompanha alguma coisa e não interage efetivamente, mas eu tenho leitores realmente construídos, que compram os meus livros, que consomem tudo que eu escrevo, e realmente estão ali. Eu acho que é possível, sim. Quando eu escrevi o meu primeiro livro no Instagram, me chamaram de louca, né? Como, Mônica, você vai escrever um romance no Instagram, que é uma rede social rápida, de imagem, quem vai ler um livro? Mal leem um texto, um poema, como é que vão ler um livro com capítulos enormes? E eu falei, bom, é a plataforma que eu tenho disponível, e se eu tenho o produto, e eu tenho o público, e eu tenho o canal para disponibilizar isso, por que não? E podia ser um grande tiro no pé, e não foi. Né? Então, as pessoas sim acompanhavam e acompanham esse trabalho semanalmente na rede social, lendo capítulo parte a parte, 85 capítulos. Então, eu acho que é possível sim construir esse público leitor mesmo consolidado. Lógico, leva um tempo, mas é possível construir sim.
não acredito nisso. O Isolados vai para o impresso uma hora? Você acredita nisso? Vai. Tem projeto para isso? Tem projeto para isso. Ainda não tenho nada assinado, mas já tenho algumas conversas. Eu não escrevi Isolados com esse objetivo, mas é lógico que é importante e é legal, mas isso ainda não está consolidado. Eu vou fechar essa história no Instagram para esse público que vem acompanhando isso durante toda a quarentena. Mas tem projeto para levar para o impresso, sim. Legal. Eu vou voltar a falar de Isolados ainda, eu queria saber, você tem 2 livros, como a gente comentou na abertura, né? O Café Crônica e Amor e o Num Piscar de Luzes, né? Fala um pouco desses 2 livros, eles estão por aí ainda, qual a diferença do que do que é esses 2 livros e o que é hoje, até a Mônica Jordão, acredito que houve uma mudança aí bastante significativa, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Café Crônica e Amor é um livro de crônicas que eu escrevi com mais 3 amigos cronistas também. Então, é uma grande coletânea. Nós 3 fizemos essa organização e publicamos o livro com a Madre Pérola. Eu acho que esse livro não está mais à venda. Eu tenho alguns exemplares aqui, mas não é um livro... Eu acho que o livro não está mais à venda. E eu era outra pessoa, eu nem consigo me identificar mais tanto naqueles textos, mas não tenho vergonha e nem nada disso. Eu acho que eles refletiam quem eu era naquele momento, né, naquele período, e eu acho que a gente é uma pessoa a cada dia, né. Num Piscar de Luzes já foi um processo diferente, e foi um processo muito especial para mim, porque eu sonhava em escrever um romance, né, eu sou uma grande leitora de romances, e sonhava, falava, mas será que eu sou capaz de escrever um romance, uma história longa, né, com começo, meio e fim, com núcleos, vários personagens, e fui estudar para isso, né. Então, fiz alguns cursos de construção narrativa, fiz um curso com o Marcelino Freire, foi incrível, um grande mestre. E aí eu falei, bom, acho que dá para começar. E aí, em 2017, eu escrevi 10 capítulos, mostrei para alguns amigos escritores. Isso é legal, gosto disso, não gosto disso. Eu falei, não, eu preciso de um retorno de público, de um retorno real, não técnico, né? E aí foi quando eu comecei a soltar no Instagram. Falei, vamos ver o que acontece. Óbvio, os primeiros não vão tão bem, de repente está no capítulo 6, 7, as pessoas começaram a ver que aquela história, e de repente eu tinha dobrado meu número de seguidores e tinha gente marcando, amiga, saiu o capítulo novo, corre aqui, e nem era uma coisa estruturada. Falei, opa, acho que a minha narrativa funciona. Eu estou conseguindo prender um público aqui, que era um grande teste, na verdade, né? Porque Luzes conta uma história simples, porque eu só queria entender como eu ia construir isso depois de tudo que eu tinha estudado e tudo que eu tinha lido. E, de repente, aquilo estava tomando uma proporção gigantesca e editoras me procurando. Eu falei, meu Deus, calma, eu não estava esperando por tudo isso. E aí o livro foi publicado em 18, e aí sim é meu primeiro romance mesmo, né? Um livro legal. Meu. E aí, realmente, eu não desconsidero o Café Crônica e Amor, porque foi legal na época, mas eu considero meu primeiro livro mesmo, Num Piscar de Luzes, que teve esse processo de construção mesmo, e que está vendendo até hoje, está indo super bem. A gente legal. Tem vendas incríveis, tem feedbacks maravilhosos dos leitores, é muito bacana. Que foi com ele até que você teve na Bienal do Rio em 2019. Foi, em 2019 a gente foi para a Bienal do Rio, e a gente ia para a Bienal de São Paulo, mas aí, enfim, veio a pandemia, e a gente não teve a Bienal física em 2020, mas a Bienal de 19 foi muito legal, foi importante estar lá, e, enfim, com tudo que aconteceu, né, todo o contexto da Bienal de 19, a censura e tudo mais, todos os protestos que aconteceram lá dentro, foi bem histórico. Primeiro livro, romance, livro oficial, aí Bienal, vida ótima, tudo fluindo, pandemia. Eu sinto que você se adaptou ou se mostra bem adaptada, mas fica claro para mim também, porque você registra isso, que assim, mudanças, né? Mudanças. Como que você vive isso? E aí surge, o que eu acho legal, a gente vai voltar a falar de Isolados, porque eu acho que o Isolados, ele, para mim, para esse projeto do Litera Rede, ele amadurece esse fio condutor do seu romance impresso, e porque aí você já sentiu, né? Funciona. E você é uma corajosa, porque você está fazendo... É quase uma novela ali que eu acompanho, uma novela semanal, né? Um romance toda semana. Mas, assim, como que você está vendo esse momento? Como você viu? E a minha pergunta, eu vou cair numa pergunta
jargão, mas é que é inevitável por todo esse processo de explanação, e eu queria que você realmente explanasse sobre isso. A arte salva. Salva? Salva, salva. Eu, no começo da pandemia, aquele grande susto, né? Meu Deus, é realmente uma doença, pessoas estão morrendo, não pode sair de casa. No meu trabalho corporativo, para tudo, cancela tudo. Home office, ninguém pode vir. Aquele grande susto, eu sou uma pessoa da rua, sou uma pessoa dos saraus, eu sou uma pessoa que conhece, né, na cena, independente paulista, enfim, conheço todo mundo, e de repente não tem mais nada. E de repente eu estava dentro da minha casa, e aí as redes sociais, né, e aquele montante de informação, e eu vendo os leitores, todo mundo muito assustado, mas eu também vendo o meu público muito assustado com aquilo. E eu falei, e aí eu também, naquele pânico, falei, eu preciso de alguma coisa que consuma minha energia como artista e que, de alguma maneira, seja um respiro para o meu público. Naquele momento eu estava escrevendo meus contos, que são contos curtos, que eu ainda publico, mas que tem começo, meio e fim, ali uma publicação mais curta. Eu falei, não, eu preciso de alguma coisa que consiga trazer eles e que, para mim, construir uma obra grande, né, construir um romance, me demanda muito mais energia, o que era bom para eu ocupar a minha cabeça dentro daquela loucura toda que a gente estava vivendo. E aí, num sábado, eu falei, eu preciso estruturar isso. E aí, enfim, com todas as técnicas que a gente tem, eu já fui construir perfil de personagem, construir escaleta, enfim, todo o esqueleto, construir naquele final de semana toda a estrutura que eu precisava para escrever essa história. Eu não consigo escrever sem estrutura. Então, eu estruturei tudo que eu precisava e decidi contar uma história que se passasse dentro desse contexto pandêmico que a gente ainda está vivendo, mas isso foi há 1 ano atrás, né? Isolados, o primeiro capítulo vai completar 1 ano agora. E escrevi o primeiro capítulo e coloquei no ar. E foi muito, muito louco, porque eu já tinha feito isso com Luzes, né? Então, num Piscar de Luzes, eu já tinha entendido como o público funcionava, com uma história contínua no Instagram, então eu sabia qual era o ritmo que eu precisava seguir. E aí tem algumas, aí a gente usa algumas artimanhas, né, de ganchos, de final de capítulo com aquela, e ele ligou, próximo capítulo. Então, aquela coisa bem fim de novela, último episódio de série, né? Então, eu já tinha entendido a estrutura que eu precisava para que essas pessoas acompanhassem. E o mais legal é que o que eu recebia era, nossa, Isolados está salvando a minha quarentena, porque eu fico ansiosa para o próximo capítulo. No começo da quarentena, eu publicava 3 capítulos por semana, era toda segunda, quarta e sexta. Então, era uma coisa mais rápida. Então, para mim, no começo foi uma delícia, de repente começou a ficar um pouquinho puxado o ritmo, né? Aí eu tive que dar uma segurada, eu comecei a postar 2 vezes por semana, agora eu posto 1 vez por semana. Mas a gente já está em 85 e até hoje eu recebo mensagem das pessoas. Se eu atrasar 1 minuto, as pessoas me mandam mensagem. Mônica, já são 8 horas. Porque elas estão ansiosas por aquilo, né? Eu estou atualizando a sua página, esperando o capítulo entrar. Quando eu falo muito sobre arte salva, porque nesse caso e nesse momento que então, ninguém esperava viver, nessa pandemia, Isolados, a arte me salvou, porque foi o que me deu gás para manter as coisas de pé e me manter de pé e manter minha sanidade minimamente clara. E eu percebi que salvou muita gente também, né? Então, por se passar dentro de um contexto pandêmico, óbvio, eu não fico falando de mortes e tudo mais. Tem até uma hashtag que eles criaram, meus leitores, que não morre ninguém isolados, porque eu falei, gente, fica tranquilo, não é sobre isso. É justamente para a gente conseguir ler e sair da nossa realidade, porque para mim os livros têm esse poder de tirar a gente da nossa realidade, levar a gente para uma realidade paralela, que fosse reconfortante. Então, esses personagens também estão numa pandemia, esses personagens também estão com medo, eles também estão assustados, mas eles estão vivendo a história de amor deles ali dentro daquele prédio, e aí, óbvio, tem todos os conflitos, né, e tudo que a gente coloca dentro de um romance.
Conta um pouco, desculpa, conta um pouco dessa história, porque é um casal que se conhece, aí hoje eu sei que ele já tem vários personagens, né, eles vão crescendo, e você faz tudo em um bloco só, ou você também faz semanalmente, você dá continuidade? Não, eu dou continuidade, eu não diria semanalmente, eu tenho, sei lá, 2, 3 capítulos, normalmente de gordura, né? Então eu tenho 3 capítulos prontos, eu vou escrevendo, até para não me espremer, e eu consegui escrever isso para não ter que escrever isso com pressa, eu gosto de fazer o negócio com calma para entregar o melhor que eu posso para os leitores. A história conta, o livro conta a história da Juba, da Juliana, que é uma personagem recém-divorciada. Então, ela se divorciou 2 meses antes de estourar a pandemia. Então, ela estava ainda se adaptando a essa vida sozinha, quando ela realmente precisou ficar completamente isolada no seu apartamento. E aí, numa noite, numa varanda, ela conhece o vizinho novo da varanda ao lado, que também é um personagem sozinho, e eles passam a fazer companhia um para o outro, cada um na sua varanda, respeitando o isolamento social, mas eles passam a ser a companhia, então eles jantam juntos, eles tomam café da manhã juntos, eles dividem os seus medos e as suas angústias, e aí eles vão se envolvendo, porque afinal não estão convivendo com mais ninguém, né? Então eles começam a viver uma bolha só deles, e se envolvem, quebram a quarentena, então eles se visitam dentro dos seus apartamentos, começam a viver essa história de amor que, né, o isolamento não é real, porque o mundo existe e os passados existem, e esses passados começam a voltar, enfim, eles têm todos os conflitos deles, eles começam a perceber que não é uma história, né, não é um amor tão bonito de pandemia, né, então aí eles começam a ter esses conflitos, a gente vai entendendo melhor a história de cada um deles conforme esse romance vai avançando. Mas é uma ideia, a ideia do livro é justamente levar uma coisa mais leve, tem os seus conflitos, suas brigas, suas questões sérias, até para a gente refletir sobre alguns pontos. Eu trago algumas coisas sobre a pandemia, então os cuidados, máscara, álcool em gel, então a gente tem um porteiro que é muito próximo deles, porque, né, chegam as encomendas e o mercado que vem, então o porteiro também está sempre presente ali, e esse porteiro contrai Covid, então também essas pessoas que estão nesse lugar de vulnerabilidade, que não podem parar de trabalhar, então tem algumas reflexões ali, mas em geral é uma história, um romance levinho, para a gente poder desconectar dessa loucura toda e conseguir respirar mesmo. E eu acho que é aí que a arte salva, sabe, Galego? A gente viu essa chuva de lives e um monte de artistas se readaptando, assim como eu me readaptei e escrevi o livro no Instagram. A gente viu um monte de artistas fazendo shows online, chapéu virtual e lives. E eu acho que as pessoas entraram nessa, sabe? Eu vejo que as pessoas perceberam que, ok, a gente não precisa ter carro, a gente está em isolamento, mas a arte está aqui. E as pessoas consumiram mais séries, mais filmes, mais música, mais livros. E tomara que, infelizmente, tudo isso aconteceu, mas tomara que tenha ficado essa mensagem para o público de que a arte é importante, que a cultura é importante e que a gente precisa dela. Imagina passar por essa pandemia sem filme, sem música, sem série, sem livro, sem arte. Essa é a minha esperança. E eu quis falar muito sobre isso, porque o meu protagonista, o Guto, é artista. Então, ele tem algumas falas, e eu trabalho isso dentro do personagem, de que, né, foram os primeiros a parar, né, porque as casas fecharam, então os músicos pararam de fazer show, e serão os últimos a voltar, né? As aglomerações serão as últimas coisas que vão voltar a acontecer. Então, os primeiros a parar, os últimos a voltar, e são quem está mantendo a sanidade mental da humanidade, não estou nem falando do Brasil, no mundo. Os artistas é que estão mantendo a sanidade mental da humanidade nesse momento. Então, que quando tudo isso passar, espero mesmo que as pessoas tenham entendido o valor da arte e que a gente consiga trazer mais arte e falar sobre isso aí nesse pós-pandemia. Os seus leitores, eles estão junto com você nesse projeto, né? Eu vou falar que é um projeto, ele já se tornou quase um projeto a 4 mãos, né? Porque você às vezes sugere, você não tem esse lance, que às vezes você entra no Stories e fala, e aí, o que vocês querem? Eu tenho... A história central eu não mexo, o que foi construído naquele final de semana de março de 2020,
eu não mexo nessa estrutura, então os grandes picos, as minhas grandes viradas, os desfechos, os ganchos, eles se mantêm. Mas pequenas coisas que acontecem com eles, eu gosto de trazer a interação do público, para eles se sentirem parte disso mesmo, né? O que eu acho divertido. Então, o que eles vão jantar essa noite, né? Então, a gente quer que eles jantem misto quente, tá bom, então eles vão jantar misto quente. Não, a gente quer que eles peçam um jantar bem chique, então eles pedem um jantar. Então, essas pequenas coisas dá pra gente ir inserindo. Tem um grupo, eu criei na época, me pediram muito, eu relutei bastante em criar um grupo no Telegram com leitores desolados, porque é uma responsabilidade também, você ter uma comunidade restrita ali e alimentar esse público. Eu fiquei bem relutante, mas no fim eu criei e foi muito legal, porque eu tinha medo de não dar conta, né, daquela quantidade de pessoas, e no fim elas mesmas se apoiam, elas mesmas trocam, elas mesmas discutem. Óbvio, eu estou ali quando dá e quando posso e converso trocando com elas, mas foi legal porque criaram uma comunidade, então elas discutem as teorias do que elas acham que vai acontecer. E aí eu também trago alguns elementos para elas escolherem. Então, entrou um personagem secundário que ia ter uma rápida passagem. Eu falei para elas escolherem um nome que esse personagem ia ter. Então, não, a gente quer que seja esse nome, não esse. Elas começaram a procurar significado de nomes e criaram um monte de teorias e ficaram lá 1000 mensagens delas discutindo para escolher o nome. Então, é muito legal. Por isso que eu falo, essa troca é muito rica, né? E aí que a arte salva, né? Então, elas estão ali ocupadas, elas estão conseguindo, não precisa pensar em trabalho, em Covid, em pandemia, elas conseguem distrair e falar sobre uma coisa mais leve, mais gostosa, consumir a história, discutir o capítulo depois. Então, é o poder que a arte tem. E aí, eu não sou música, eu não consigo fazer lives cantando para distrair as pessoas. Então, ao meu modo, eu consegui fazer isso, que salvou a mim e tem ajudado a quem acompanha. Você vê, né? A gente aqui está abordando muito essa questão das redes sociais no nosso mundo literário, né? Mas aí você me fala que abre uma outra rede social, que é o Telegram, né? E ali você dá voz, né? Porque eu vejo que tem muito essa questão da invisibilidade, né? E as redes sociais, ele acaba tendo um papel de dar a cara para quem sempre se achou invisível, o que tem, e me faz alguns questionamentos, porque eu vejo muita violência nas redes sociais, né? Essa intolerância, ela está latente, talvez porque eu vejo que tem muito também da invisibilidade, ali a pessoa consegue se projetar, e aí ela xinga fulano e ganha like, e por outro lado, é tudo uma questão de como você direciona as suas ações, né? Você me dá um case positivo, né? Você sai Exato. dessa onda. Como você vê essa questão das redes sociais e a invisibilidade? Se você já pensou para refletir sobre isso, se você consegue perceber esse papo. Eu acho que as redes sociais, na verdade, democratizaram mesmo o acesso à informação. E aí, como tudo, tem o lado bom e o lado ruim, né? Hoje a gente tem acesso a qualquer tipo de informação e consegue trocar com qualquer pessoa do mundo. Isso é muito mágico, ao mesmo tempo em que algumas pessoas usam esse poder e essa visibilidade e essa abertura que as redes sociais proporcionam para tentar aparecer de maneiras negativas. As pessoas às vezes às vezes são ruins mesmo e querem ali xingar e ofender o outro. Eu já passei por pequenas e muito pequenas situações de agressão, de verbal, né, e pessoas virem falar e xingar e tudo mais, mas 99,9% das interações que eu tenho com o meu público é uma interação super legal e super de carinho, e eu recebo presente deles, assim, me mandam coisas, é muito legal. E a minha personagem toma muito café, por exemplo, e aí ela tem o bordão do Vivo Café, e eu tomo muito café, e ela agora, os meus leitores, eles tomam café, fazem story e me marcam. Então, foi se criando uma... Hoje eu vi, você até postou uma leitora tua, e você tem um bordão, né, também, que virou um bordão, eu percebo que foi muito espontâneo, mas é que uma delícia, né? E isso vai... E é natural, que não é uma coisa calculada, são algumas coisas que vão vindo naturalmente. Então, todo dia eu comecei a dar bom dia oi do mesmo jeito, e aí
Se eu acordo tarde, eu recebo mensagem, ai, tô aqui esperando o seu bom dia, oi. Então, você fala, poxa, é o carinho das pessoas, né? A troca com eles é muito rica. E eu acho que a rede social, apesar de sim dar voz a algumas coisas, né? Essa cultura do cancelamento, de que não pode errar, e de que as pessoas querem controlar tudo e a todos. Eu senti isso, tinha gente que queria escrever o livro para mim. Ah, eu acho que a sua personagem não devia ter feito isso. Calma lá, né? Eu acho que devia acontecer isso no próximo capítulo. Segura a onda aí, que quem está escrevendo essa história sou eu. Então, acontece alguma gente que não gosta do que acontece. Ah, não gostei, não vou ler mais. Fica à vontade. Né? Então, existe, mas é a grande minoria que traz esse tipo de abordagem. A grande maioria me traz muito carinho. Eu fico muito feliz com essa troca que eu tenho com eles. Eu acho que nesse período, alguns anos aí, já uma explosão nos últimos 2, 3 anos, da literatura vindo para as redes sociais, né? A gente tem alguns expoentes, você é um deles que estão a mais do que esse período, mas é a literatura vindo, né? Eu tenho, no meu pensar, um novo movimento literário que acontece, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Alguns ficarão por não estarem nesse movimento, outros seguirão por serem desse movimento. Percebo que há até em todos os níveis desses escritores, uma nova maneira que surge a literatura, né? Ela surge muito de uma veia de expressão, por alguma ruptura, e aí acabam usando como um canal de comunicar, e isso desperta na pessoa algo a mais. Como você vê esse movimento literário novo, e está de acordo? As redes sociais fazem parte desse novo movimento literário, caso você entenda que haja um novo movimento literário? Acho que há. Eu acho que existe um pré-julgamento, inclusive, desse movimento, né? É escritor da internet, como se isso diminuísse. Não, porque isso não é escritor de verdade. Mas quem diz o que é de verdade ou não é, né? Quem determina quem é artista de verdade e quem não é? Aonde está a sua régua para dizer quem é artista e quem não é artista? Ah, você está escrevendo um livro no Instagram. Tá bom, mas eu tenho outros 2 publicados. Então, eu sou artista quando eu publico físico, mas se eu publico no Instagram, então eu não sou artista. Meu trabalho tem mérito, não tem mérito, dependendo do canal em que ele é veiculado, da maneira como ele chega para o público. Se eu produzo arte e eu consigo entregar para o meu público, para o público que quer consumir, porque a gente não obriga ninguém a consumir nosso trabalho, né? Então, se eu tenho um produto, uma arte, eu entrego ela para o meu público e esse público recebe essa arte, para mim está feita a comunicação. Eu acho que a internet e as redes sociais são importantes porque muitos artistas talvez não teriam a oportunidade de levar o seu trabalho para o público se não fossem as redes sociais. Né? Eu tenho livros publicados, mas eu conheço muitos escritores, bons escritores, que não têm livros publicados e levam o seu trabalho ao público através das redes sociais e fazem esse caminho muito bem feito. O que vai ficar, quem é, quem não é, a história vai dizer. Não sou eu. Né? Daqui a 100 anos, a gente vai ver quem realmente consolidou e levou essa vertente, quem fez isso e de repente falou, putz, não é o caminho. Quem vai ficar pelo caminho, quem vai seguir, a gente vai descobrir em breve. A história vai dizer, não sou eu, nem você, nem o João, nem a Maria. É a história que vai dizer quem é e quem não é, quem ficou e quem não ficou. Mas eu acho importante, muitos escritores me procuram, dá dica, eu tô começando agora, putz, é tão difícil. Eu sei, eu também já tive 10 seguidores, eu também já tive 1 seguidor, eu também já tive 1 like. E é um tempo, né? Eu tô nisso há muitos anos. Né? E não sou nenhuma, nossa, não tenho milhões de seguidores, nenhuma legião e tudo mais, mas eu tenho os meus 77 mil ali que fazem e estão ali comigo, gente que leu o primeiro livro, que leu o segundo, que está comigo em Isolados, então são pessoas que vêm acompanhando. Eu acho isso incrível. Eu adoraria que Machado de Assis estivesse vivo e escrevendo no Instagram. Eu adoraria ler Clarice Lispector escrevendo no Instagram. E eles não seriam menos artistas porque estão ali, né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que sim, é um movimento importante. Eu conheço vários escritores que estão aí publicando seus livros, chegando em leitores através das redes sociais. Lê quem quer. Se você gostou, massa. Se não gostou, é só não ler, fecha o livro. Né? Então deixa de seguir, mas acho um movimento importante, e eu acho que tem gente que nunca leu
e começou a ler por causa desses escritores. Começou a acompanhar e falar, eu gostei, nossa, vou comprar esse livro, vou comprar um livro dele, vou comprar um livro que ele indicou, né? Então, eu acho que todas essas manifestações são válidas. Eu não gosto, é só não consumir, né? Me perguntam muito, o que você acha de Crepúsculo, esses livros que fizeram grandes sucessos e que as pessoas questionam a qualidade ou não. E o que eu sempre digo tem seu valor. Se você não gosta, é só você não consumir. Aquelas que foram importantes, conheço muitas amigas que não são artistas, pessoas de outros meios, que passaram a ler porque leram Harry Potter. Que eu acho magnífico, mas que passaram a ler porque leram 50 Tons de Cinza. Que passaram a ler porque conheceram um escritor na internet, conheceram Edgar Aveluzzi e, por causa disso, começaram a consumir literatura. Então, a internet ainda está formando leitores. E se a gente está formando leitores, é sensacional, né? Então, para mim, esse movimento existe, é importante, e a história vai dizer. A história vai dizer depois quem foi, quem não foi, quem fez, quem não fez. O importante agora é a gente conseguir. E essa história de like? Parece que tem muita busca por like, mais do que pelo conteúdo. Como você vê isso? Porque fica um paradoxo existe, aí, né? Existe. Não dá para negar que os números são importantes, porque são os números que me levam às minhas vendas, né? Então, eu vendo livro, e conforme mais eu tenho números, mais leitores estão consumindo minha arte. Então, também não vou dizer que o número é irrelevante, mas ele não pode ser a nossa mola propulsora, eu não posso depender disso para produzir, né? Se eu tivesse pensado nisso, quando eu tinha 100 seguidores, eu tinha desistido, né? Então, eu tive 100, eu tive 120, 130, 200, 300, 1000, 2, 3, 5, 70 e tal. Antes de escrever Isolados, então antes da pandemia, eu venho do teatro, então eu escrevo muito diálogo, por causa da dramaturgia, né, que foi minha escola, e eu trazia muitos diálogos, e eu comecei a publicar esses diálogos no layout de WhatsApp, né, o que traz uma identificação muito rápida com o leitor, porque hoje é um meio de comunicação das pessoas, né, o WhatsApp. Então, quando eu trazia os meus textos e alguns diálogos dentro desse layout, eu comecei a crescer muito no Instagram, porque as pessoas estavam buscando por isso, e é muito legal. Quando eu comecei a escrever Isolados, e logo o número de diálogos caiu, porque eu estava trabalhando um conteúdo diferente, esse público que estava me consumindo só pelo diálogo foi embora. E tudo bem, porque não é mesmo o público que eu quero construir e consolidar, né? Tem os diálogos, nunca deixaram de ser postados, eu continuei trazendo, porque eu gosto de escrever diálogos, mas naquele momento eu estava escrevendo o romance, e aí algumas pessoas deixaram de me seguir, o meu número caiu, e tudo bem. E aí não, ai meu Deus, então, pelo amor de Deus, eu preciso voltar. Não, eu não posso ser refém disso, né? Então, eu prefiro que o meu número diminua um pouco, mas eu consiga consolidar e engajar esse público com o meu trabalho, do que ter um público que estava ali para consumir só determinado conteúdo que era do agrado dele. Então, não ser escravo do número, ele é importante, todo mundo quer crescer, até para conseguir chegar em outros lugares, em outras prateleiras, mas a gente não pode ser escravo disso, a gente não pode ser refém, né? Precisamos virar refém dessas pessoas, virar refém desses números e desses likes, então é muito perigoso. Ele tem sua importância, mas a gente tem que tomar um cuidado aí para não perder esse controle. E quando acaba Isolados, não tem fim, vai ter fim. Hoje está aqui foi falar com a mãe, eu estou no capítulo 88 hoje aqui, ele fecha. Exatamente. E aí, continua no dia 24/3. Gente, quarta-feira. A entrevista que a gente está fazendo hoje, no dia 19 de março, a Mônica Jordão, ela está no capítulo 88 da série Isolados, tá? Estou chamando de série, mas é um romance, o romance Isolados, e está aqui um embate, né? E aí ela fecha, né? Vai bater de novo na minha porta? É muito legal. Ele vai deixar... Ela me encara de volta, me tremendo toda. Dou a volta e saio batendo a porta quando a primeira lágrima cai. Para onde eu vou agora? Mônica, para fechar esse papo, para onde você vai agora? Para onde você quer que o mundo vá? Para onde iremos nessa janelinha, nesse tempo diferente que a gente está vivendo? Onde você deseja estar e para a gente caminhar aí? Conta para a gente. Eu quero que a humanidade volte a ser humana.
a internet e as redes são importantes, mas a gente não pode transformar nossas relações em tela, né? Então, eu quero muito que todo mundo seja vacinado, esteja com saúde, para as relações voltarem a ser calorosas e que a gente possa se encontrar e volte a ser humano. A gente tem visto muita desumanidade, né, nos nossos atuais tempos, principalmente no país em que estamos e com todo o nosso contexto, especialmente. E espero mesmo que a arte siga salvando o artista, salvando o seu público que está disposto ali para pegar esse bote, né, e a gente consiga nadar aí nesse mar de incertezas da vida aí, para que a gente encontre um horizonte mais bonito lá na frente, né. Eu tenho tentado encher o meu bote e carregar quem eu não consigo comigo, remar o que dá, quando dá, porque às vezes também não dá, e aí eles remam por mim muitas vezes, e a gente segue aí flutuando nessa loucura toda. Legal, ó, foi um prazer bater um papo com você. Você é Eu que realmente agradeço. uma escritora especial, vem transformando muita coisa. Eu acho muito legal ver uma romancista, uma cronista, uma pessoa trazendo essa nova linguagem, digo nova nas redes sociais, né? Então, realmente, você faz uma diferença ali no nossa literatura contemporânea. E, te agradeço demais, espero que você tenha gostado do papo. E a gente vai te acompanhando aí, seus projetos, tanto nas redes sociais, quando ele vier para o mundo físico, quem sabe logo mais a gente está se abraçando e pegando um autógrafo contigo. Tá quero bom? muito esses abraços todos. Obrigado, Galego, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Falar sobre arte para mim é sempre rico. Espero que o projeto aí siga em frente. Obrigado pelo convite. Foi muito, muito, muito legal e que a gente siga em frente aí, tome essa vacina logo, para poder todo mundo se abraçar e estar junto de novo. Obrigado pelo convite, foi incrível.